Seja muito bem-vindo ao OficinaCast, um podcast focado para quem trabalha no setor automotivo ou os amantes de carro. Me chamo Simão, sou proprietário de um dos maiores softwares de oficina do Brasil. E eu sou o Diego Mensor, seja bem-vindo ao OficinaCast. Esse é o episódio de número 15, 15º. Temos o patrocínio da Corema. Quem não conhece Corema, autopeças, ferramentas e parafusos. Ao contrário, né? Autopeça, parafuso e ferramenta. Mas a Corema tem Enfim, um e-commerce fudido, bom pra caramba. Olha no site deles, eles têm um site sensacional. Instagram, @CoremaOficial. Os caras são monstros. Eles dão um baile no Instagram, né, cara? Dá um baile. Não, o Piazão lá, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele lá, do marketing aí. Ah, pois eu acho o nome dele aqui, mas Cara, o bicho tá... Cada uma melhor que a outra, cara. É isso aí. Animal. E hoje a gente tá aqui com o... Ibson. O nome dele. Ibson? Isso aí. Ibson verdade. O Ibson começou, acho que no estoque. Começou no estoque. É mais uma daquela situação que o Bruno tava comentando, que começa lá de baixo, vai indo. Ele foi investido nele no marketing. E ele chegou pro Bruno lá, que é o diretor de venda lá, e falou assim, cara, por que vocês não investem mais no Instagram de vocês? Ah, a gente tá pensando em fazer. O Bruno falou, não, vem cá, então vamos botar É iniciativa, né? É iniciativa. Hoje a gente tá aqui com o Jason, da Blast Seguros, e a gente vai trocar ideia aí sobre seguradora de seguradora, que nem eu costumo falar, proteção veicular cooperativa, enfim, a diferença de uma da outra. E vamos falar um pouco do Rio Grande do Sul. Vamos botar isso aí mesmo, verdade, que o tema é um pouco mais já passou um pouco, só que o rastro Passou nada, né? Hoje eu tava falando com o maestro lá, viu? Mas é que a gente tá 2 semanas pra frente aparecendo nesse podcast. A gente tá hoje no furacão, no olho do furacão. Verdade. Só que acontece, daqui a 2 semanas a gente vai começar a ver o rastro ali Vai estar embaixo d'água ainda. A previsão é 30 dias voltar ao rio normal. Então, a gente vai estar aqui, eu acho que eu vi hoje também, tá? É um negócio bom pra gente falar sobre isso, né? Mas vamos lá, se apresente, conta um pouquinho assim da tua história, da Blast. Vamos lá, né? Obrigado, né, Simão, Diego, né? Pela oportunidade de estar aí, pra gente poder trocar essa experiência, né? Trocar as informações aí. Então, me chamo Jason, né? Sou proprietário de uma corretora de seguros, né? Corretora, né? Corretora de verdade. De seguradora, né? Seguro de seguradora? De verdade, pessoal. Então, eu tô no mercado aí há mais de 25 anos, né? Comecei com 14 anos, vou denunciar a minha idade, né? Comecei com 14 anos numa grande corretora aqui. Trabalho infantil aí, ó. Na época... Aquele tempo podia, né? Ela é quase escrava naquela Deveria, época. Na verdade. Eu não sabia fazer nada da vida, nada, né? 14 anos. Graças a Deus, né? Porque se soubesse fazer uma coisa naquela época, eu ia ficar com consciência pesada, cara. E aí eu fui pro escritório e tal, eu não sabia fazer nada, passar um fax, digitar, nada. E aí eu fiquei uma semana tirando remalina de formulário contínuo. Uma semana, eu tinha calo nos dedos até. Para depois eles ganhar confiança e começar. O que é isso aí? As impressoras, antigamente, era aquele formulário que vinha puxando, não tem? Aí a remalina é aqueles pontilhadinhos que do lado. Então eu ficava destacando para nossas impressoras. As nossas impressoras já eram mais modernas, mas o formulário contínuo era mais em conta. Então a gente comprava caixas de formulário contínuo. Em vez de ser uma folha que nem é hoje, para virar A4. Vinha aquilo ali. Aí destacava, tirava a remalina, destacava e colocava atrás da impressora para imprimir. Me lembro porque quando meu pai trabalhava na Audi, eu me lembro que tinha uma caixa dessa aí. E aí vinha. É isso aí. Tinha uma outra parada na Audi, cara, que era muito engraçado. Tinha um computador. Uma barulheira, né? Tinha um computador, cara, que nem fosse um fliperama. Que aí girava umas paradas assim, ó, e vinha os manual técnico dos carros, cara, só girando assim, eu não sei se girava na lateral, uma coisa assim. Uma hora eu pergunto meu pai como é que era o nome daquilo lá. Nem na escola aqueles mimeógrafos. Isso, mas tu girava assim, ó, tu passava um negócio, ele mudava e tu, eu não sei se o que acontecia, tu girava assim, tu conseguia passar as páginas girando, não era como se fosse um computador, mas... Com mimeógrafo tem gente que é alcoólatra hoje por causa disso aí, cara. Tem certeza disso, né? Até hoje. O cheirão era As crianças eram tudo calminha, né, cara? Hoje na sala eles dão porrada pro professor, tudo. Era uma estratégia. Porrada porque falta vara, né? Falta álcool, né? No mimeógrafo, né? Pô, mas antigamente dava banho de cachaça nas crianças também, né? Sim. Aí dizia que curava, lógico, chapava o bebê, né, cara? Eu dormia tão bem. Como dormia bem, dava uma cafungada no velho barreiro lá. Um tio da minha mulher falou assim, não, tem que botar cachaça, assim, todo mundo fala, né? Aí ele falou, não, e ele é meio que teve filho um pouco recente, né, assim, né? Não, meus filhos tudo tipo, ficaram isso aí, botava só um copinho de cachaça na água. Pra ficar bom mesmo, cara, é jogar água na cara do neném.
Aí, Não, ó. mas pensa assim, ó, muleira, cara, se entra a água aqui, passa pela pele, absorve, vai Meu direto pro Deus cérebro, do cara, o céu, álcool. cara. Não precisa tomar. Já vai pro cérebro. Sim, Mas sim. desculpa interromper, Vamos vamos lá. lá. Já chegamos nos neném aqui. Mas Tá normal. falando besteira, é assim, tá? Então, vamos lá, daí desde os 14 anos e tal, e aí trabalhei em 2 corretoras, né? Foram 11 anos na primeira corretora, até ela ser vendida. Ela foi vendida para um grupo português. Legal, então deu E sucesso. aí deu sucesso. Aí não, foi bem vendida, foi bem vendida na época. E aí, tipo, a gente trabalhava numa matriz, né? Com uma corretora grande, e aí ele ia virar uma filial. Então, grande parte dos colaboradores acabaram saindo, né? Pela metodologia da empresa nova. E aí, onde eu fui para outra corretora, fiquei mais 9 anos. E aí chegou o ponto de eu abrir minha corretora, né? Então, a Blast hoje já tem mais de 6 anos de CNPJ, né? Mas eu tenho clientes aí de, inclusive Corema. Corema esse ano faz 20 anos que eles são meus clientes. É mesmo? Olha Aí, só, ó, hein? Corema, hein? É isso aí. Conheço bastante, né? Bastante pessoal lá. Bruno, né? Calinho, Sandra, me dou super bem com eles. Né? Sobre até a questão do Y, né? A metodologia da Corema é promover realmente, né? Então acho um trabalho fantástico que eles fazem com os funcionários, né, de valorização. Faz. Tipo, tu vê realmente que o povo adora trabalhar lá, né? É muito bacana mesmo, né? A própria cultura deles, né? Tu vê muito funcionário lá de, cara, anos. Ele tava contando, não sei, Anos. falou em porcentagem, agora não vou lembrar, mas tem muito funcionário acima de 10 anos. Assim, Bastante, muito mesmo. Muito, assim. Cara, eles estão com mais de 600 funcionários, né? São mais de 600, ele falou. É uma empresa regional, é uma empresa muito forte. Muito É forte. que o pessoal que tá ouvindo do Brasil todo aí também não tem Não ideia, tem assim. noção, é. Não tem ideia. É uma distribuidora, mas, cara, eles são uma distribuidora que eles é tão familiar até com os funcionários, Isso. que hoje não é mais tão familiar estruturalmente, assim, mas os funcionários viram família do cara, né? Cara, E até os clientes eles são família do cara, eu- eles começam a entender, Eu começam a... compro da Corema desde quando meu pai abriu em 95. É, e o atendimento, né? Pô, o E atendimento assim, é fantástico deles, cara. E daí tu não passa, tipo assim, ó, tu não tem a preocupação, como eu já falei várias vezes, tu compra em outro lugar, pô, é chato esse negócio todo, ser atendido por um, daqui a 6 meses, um ano, outra pessoa. Claro que nada, a gente sabe que nada é pra Sim, sim. sempre, tudo tem um fim, mas a Corema, ela tenta, e eu acredito que eles acertam muito também nos funcionários, nessa preparação até chegar num No olho, ponto né? desse. No É, olho. no olho. Quem ensina, quem ensina é no exatamente, olho, né, cara? Porque, cara, a gente tá há 17 anos nesse endereço da Nova Esperança. Então faz 17 anos que a gente compra só da matriz. Caramba. Passou, nesses 17 anos, a gente tá com o 4º vendedor. Caramba. Isso é nada, né, cara? Isso não é nada, cara. Tu entende? Mas todos os outros, exceto um, não tá mais na Corema. Mas ficou mais de 10 anos. O resto tá na Corema, mas tá em outros... O setor O cresceu, setor né? cresceu, Exatamente, entendeu? é O isso aí. Pipo, cara. O Pipo é patrimônio histórico, então é enciclopédia na cabeça. Não, eles tinham que fazer uma escultura do Pipo e deixar lá agora que o Pipo se Museu de aposentar. cera. Museu de cera. Pra ele se É, dá aposentar. essa sugestão aí, ó, Bruno. Deixar Ó, naquele Museu de cantinho, cera. naquela, Aí, Bruno, aquela ó, muretinha, cara, que ele Tratar fazer fica... um boneco, já pensou? 30 e Fica poucos lá parado anos assim, vendo ó. a cara do Pipo vivo. E depois vê um É o boneco Museu de do cera. Pipo. Ele fica Na lá entrada parado da naquele matriz. computador dele do lado da pilastra lá, assim, ó. Do lado do cara. Cara dele de brabo, que tem cara de brabo. Ele só se faz, né? Mas ele tem cara de brabo. brabo. Então, é isso aí. E aí, há 6 anos, montamos a nossa corretora, montamos a nossa estrutura, né? E aí a gente atende, né? Clientes do Brasil inteiro, né? Legal. Brasil inteiro. Daqui de Blumenau tem o Brasil todo. Nosso território é o Brasil inteiro. Eu posso fazer seguro, inclusive, fora do país, né? A gente estava negociando nesses tempos um seguro de responsabilidade civil para a construção de um porto na Austrália, né? Uma empresa daqui foi contratada para fazer a parte de projetos lá, e aí dentro do contrato exigia que uma cláusula de seguro de responsabilidade civil se ele errasse o projeto lá, né? Então a gente consegue entender o mundo inteiro. Foi tipo esse negócio de carta verde. Uhum. Eu vou ali pra Argentina, Chile, pra aquele lado da América Latina aqui, né? Isso. América do Sul. Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina. Como é que funciona esse negócio aí? Vocês também fazem isso ou eu tenho que tirar lá um negócio Não, tu desse? tens essas duas opções, né? Tu pode fazer tanto na fronteira ou tu pode fazer com o teu corretor, né? Então, na verdade, ele é um seguro que foi feito um tratado pelos países do Mercosul, porque o que muda? O seguro contra terceiros, que é o carta verde, só contra terceiros, né? Cada país É tem só para o terceiro. só com O terceiros. meu carro não cobre nada lá. Tem também. Se Tem tiver seguro também. total, ele tem cobertura já automática. Automático. A gente chama de extensão de perímetro. Então, dentro do país, se roubar teu veículo fora do país, ele está amparado pela cláusula de extensão de perímetro. Tem que confirmar se a tua pólice tem, né? Só Mas não pagaria o terceiro nesse caso. Isso. Daí entra... a carta verde. carta verde. Por quê? Na verdade, são
o seguro contra terceiros, ele é um código civil, né? Aham. Então, mudam as leis conforme cada país. Então, esse foi um tratado que foi feito pelos países do Mercosul para arrumar essa solução. Ó, eles têm livre acesso, né? Desde que contratem o seguro carta verde. Entendi. Para pagar Que é o um terceiro. jeito também É um de- prejuízo que ele deixa lá, né? É. E eu ouvi dizer, não sei se é verdade também ou não, mas que nos Estados Unidos, por exemplo, o seguro contra terceiro é obrigatório. Sim. Já paga, É, não sei no- se paga o documento, é um documento separado, É, é um sim. Quando tu aluga também o carro, já É, direto lá, né? né? É Isso automático, né? eu achava que... na verdade, eles já brigam por isso, né? Mas envolve muito valor, né? Pelo menos o terceiro, né, cara? Pelo menos terceiro. Pelo menos um capital. Por grande parte, vou chutar aí, de repente 80, 90% dos acidentes são sinistros de pequena monta. Vou chutar aí 20, 25, 30 mil reais. Uhum. Então daria. Já houve movimento de algumas companhias fazer um seguro contra terceiro baixo. Mas assim, aí eles fazem uma apólice de custo baixo, porém a adesão é baixa, o que acontece? Estoura o projeto todinho, né? Então aí dá 4, 5 sinistros que dá 30 mil reais, eles não captaram recurso suficiente, aí estoura o projeto, cara, provavelmente o diretor, quem desenvolveu isso vai ser demitido, e assim segue. Isso é uma pena. Isso que é o gapzinho das cooperativas, né? É. E aí, tá um pouco nisso, né? A cooperativa faz, é uma opção hoje, né? Então, eu não vejo ela como, não consigo ver ela como concorrente porque o produto é um pouco diferente, né? Então, existem alguns casos, inclusive, de cooperativa que eu até indico, tem situações, né? Então, eu sou uma corretora de seguros, né? Então, eu tenho uma corretora e represento algumas companhias, em torno de 20, 22 companhias no mercado, seguradoras, né? E aí existe a cooperativa ou proteção veicular, né? Então, o que eu acho que tem distorção é a nomenclatura como isso é vendido, né? Ah, eu faço seguro com uma companhia, uma cooperativa lá. Não, você não faz seguro, né? Então, na verdade, essa distorção A proteção é veicular. proteção veicular ou através de uma associação, né? Uma cooperativa, né? Então, não é um seguro. Foram pessoas que se juntaram capital, montaram o estatuto e decidiram fazer um autosseguro. Então, ó, vamos montar uma associação aqui e vamos arrecadar o dinheiro desse pessoal, mas todo mundo é sócio, como se fosse uma via crédito da vida, né? Quebra Se tudo. quebra, Se quebra quebra todo todo mundo. É. Resumindo, é aquela famosa frase, resumindo não, né? Mas assim, eu vejo muita gente falando, é melhor do que nada. Exato. Tá. Eu alego. É que assim, ó, para mim, as companhias deixaram uma lacuna nisso, né? E baseadas em histórico, claro, em siniestralidade, né? Com Por certeza. exemplo, carro rebaixado, veículo de leilão. Eles têm um histórico, eles só trabalham. O negócio deles é ganhar dinheiro, né? Então, além de vender seguro, é ganhar dinheiro. E aí eles viram, começaram a ter prejuízo com essa questão do leilão, né? Porque o seguro não pode gerar receita, não pode gerar lucro, né? E aí o pessoal compra carro de leilão, arruma, paga aí 30, 40 mil reais, aí vai fazer seguro, vender pela FIP, ele ganhou um monte de dinheiro, aí a siniestralidade estoura, aí vende carro Paraguai, né? Então a companhia prefere fazer o seguinte: no risco eu não tenho como gerir isso, então eu prefiro não fazer. Ponto. Ela simplesmente bloqueia. Não quero fazer. Eu tive uma situação, isso há muitos anos atrás, mas serve como exemplo. Eu trabalhava na minha primeira corretora, e aí num mês, com a Sul América, roubaram 3 pajeiros. 3 no mês. Cara, isso na época era muita grana. No outro mês, o que aconteceu? Não faço mais seguro de pajeiro. Ponto. Provavelmente eles viram que tinha uma quadrilha, uma coisa especializada, que eles iam tomar pau, né? E eles falaram assim: ó, não faço mais, pajeiro não faço mais. Simples assim. O negócio é deles, né? Eles fazem do jeito que eles querem, né? Então, a partir do momento que eles tomam a decisão, abre esse precedente para abrir concorrentes, né? E eu vejo que algumas cooperativas, talvez não todas, não sei, eles colocam um rastreador no carro também. É uma maneira Depende de do prescrever, carro né? mais alto. É que eles E têm seguradora teoria. não faz isso, né? Ah, já fez? Faz. Faz também? Em alguns casos faz, bem menos hoje. Bem menos, né? Mas bem menos Seria uma mesmo. coisa talvez interessante também num carro, mas É. de repente de um valor um pouco mais alto. sei lá. Eu não sei como está a siniestralidade deles na carteira, né? Então, grande parte das companhias, veículo de alto padrão, 4 companhias que faz, de um universo de 20, né? Então já está bem seleto. E eles devem ter a estratégia deles, né? Sim. Mas existe sim a possibilidade. E a cooperativa, como não tem tanta margem, né? Eu creio, Eles têm né? que se precaver de outras formas. Porque a seguradora, o que acontece? A seguradora tem um fundo de reserva. Essa é uma das broncas deles, né? Há algumas diferenças, né? A seguradora, ela tem que guardar parte do que ela recebe num fundo de reserva para ter capital para pagar sinistros, né? Então, a SUSEP determina isso. Existe um órgão regulador que fiscaliza isso, né? A cooperativa não tem. Então, eles têm que tentar se precaver de alguma outra Legal. maneira, né? Então, cara, vamos investir. E aí onde pega o contrato deles, né? O contrato deles cara, vamos investir em segurança. Tipo, eu já
Aí eu vou falar que eu ouvi, né? Como eu não vendo, né? Tipo de carro bater em um local sem área e elas recusarem. Pode ser que tenha alguma entrelinha no meio, né? Não sei, né? Então, realmente que eu ouvi, né? Como é que é? O cara capotou o carro num lugar onde não tinha área, não tinha sinal de celular. E aí funcionou o GPS. E aí houve uma recusa. Ah, entendi. Que daria a possibilidade dele ter fraudado, né? Então Sim. ele deu fim no carro lá, só anunciou que, né, botou com a barranca abaixo, enfim. Então eu já tive meus clientes que foram terceiros de cooperativa, daí eu posso falar com propriedade, tenho segurado, tudo. E o caminhão bateu atrás dele, danificou um carro, e aí o cara não mandou o relatório, o caminhão tinha que provar que ele estava naquele local, mesmo com o boletim de ocorrência e tudo. Então a empresa de proteção veicular solicitou que fosse encaminhado o relatório do gerenciamento da carga, para provar que estava lá, e o cara estava viajando para o Nordeste. Eu fiz diversos contatos com o cara, pedindo, pelo amor de Deus, porque senão depois vai ser mais caro para ele. Falei, cara, tu vai ter que responder com custos de fora, com advogado, porque o cara vai entrar com ação contra você. Moral da história, o cara não mandou em 30 dias, simplesmente essa proteção veicular falou assim, ó, tá sem cobertura, tá recusado, não adianta nem ele voltar mais. Assim. Então tem umas coisinhas assim que pegam, sabe? Que eles exigem demais para poder filtrar e tentar segurar a sinistralidade, né? Sim. E para mim, o que mais pega hoje é a questão de peça paralela. Tipo, no contrato deles eles falam que podem colocar peça paralela, peça recuperada, né? Então existem diversos movimentos no país falando que eles ajudam a questão do roubo de peça, roubo de carro, né? E como chegar num ferro velho, tiver uma porta boa lá, o cara pega, pode botar, trocar e pôr, né? Então existe um movimento da companhia contra as situações das cooperativas, né? E o importante, o que acontece é que eles não falam isso. Isso aí causa um caos, né? Um caos e um estresse muito grande, né? Essa é tecnicamente a diferença entre seguradora. Seguradora são peças originais, né? Tipo, a SUSEP determina que tem que ser dá peça original. PT num carro muito mais fácil. Exatamente, é porque... Eu vejo carro de cooperativa dobrado no meio e o pau pega. Exatamente. É escora pro Mas lado, só dele falar marreta esse pro negócio outro. que tem um fundo de reserva, Fundo de reserva. isso já, não sabia disso aí. já é extremamente, já um impacto na diferença. Né? A briga Entendeu? dentro do Senado é isso. Tipo assim, ó, os deputados brigam para quebrar essas cooperativas por isso. Não existe um órgão regulador, é tu e a cooperativa só, né? Código de Defesa do Consumidor, mas eu não sei até que ponto vai, porque tu é sócio da tua cooperativa, tu vai entrar uma ação contra a tua empresa, tu é sócio, né? Então não sei até onde vai. E a questão, não existe ninguém que regula por ti, né? E não existe um fundo de reserva. Pagamento de OF. Por exemplo, o carro esse mês tu paga um valor. Se der muito sinistro dentro daquele mês, depois o valor vai aumentar um pouquinho. Eu não sei se eles participam. Eu acho que sim. Até na época dos caminhões, eu entendi que sim. Tipo, se aumenta. Eu não sei, não é um contrato fechado. Tanto é que por isso que é em 12 vezes, né? 12 vezes. Ele é mensal. Então, o que pega é isso aí, são peças paralelas, né? Então, e aí, tipo, o cara tem um carro rebaixado, não consigo fazer seguro. Eu acho que só a única coisa que tem um cara lá que tá ganhando dinheiro e ele é o dono do negócio todo e ele faz como se fosse todo mundo. Isso, e na verdade ele não mostra o resultado financeiro para ninguém, né? Então, a hora que quebrar, quebrou, né? Então, que tipo de cooperativa é essa? Ele só pode simplesmente pegar, sair fora assim, levar todo o dinheiro embora. É o risco, né? Se eu talvez sou dono do negócio, que nem nós temos aqui na nossa região, a Via Crédito, tem todo Não, mas peraí, tem que agora vamos lá. Relatório. Lá em Luiz Alves tinha uma cooperativa de crédito agrícola lá, meu cunhado que faliu lá e sumiram. As mulheres lá que cuidavam simplesmente cataram todo o dinheiro, maquiaram lá, né? E botaram como se fosse tudo prejuízo e foram embora. Eu conheço gente então, que até conta hoje tentando pegar o dinheiro de volta. Não conseguiram mais, porque é tudo assim, gente com pequeno poder aquisitivo, mas era agricultor, que às vezes tinha lá seus 30, 40, 50 mil, e aí pensa assim, aí pega 1.000 pessoas que tem 50 mil lá dentro. 50 milhões? Já leva embora e acabou. Então, na verdade, eu entendo que existe, né? Eu não faria, mas talvez em último caso eu faria, né? Eu penso assim, tem situações que é muito caro fazer. Sim. Te digo assim, por exemplo, tu tem lá um carrinho para trabalhar num comercial aí. Não vai tão longe, tens um Uber, tá? Exatamente não isso. vai longe. Exatamente. Tens um carro novo que é Uber. Cara, a maioria das companhias seguradoras não vão aceitar. Eu tenho experiência própria, tá? No meu carro tenho seguradora, se não me engano é HDI, o carro da minha esposa é Bradesco. E beleza, tudo certo. Mas das oficinas, os carros da oficina, eu tenho uma Saveiro que tem
40 mil de FIP, pra fazer seguro dela dava 8 conto. É isso aí. Eu não tenho isso seguro, aí. eu não tenho seguro no meu carro. Daí- Eu falei terceiro. Daí eu peguei e fiz o. Terceirinho. Fiz um cooperativa. Ah, cooperativa. Na Saveiro eu fiz um cooperativo. Tá lá usando, beleza. Que pelo menos alguma coisa. Aquele famoso. aí. É porque até o terceiro dava assim, mais do que. É, E e aí- depois tu vai brigar judicialmente, né? Alguma coisa vai brigar judicialmente, mas fez alguma coisa. Eu conheço gente que tem carro aí de 15 mil, por exemplo, 20 mil, que também que o segurinho fica caro, são mais senhorzinhos assim. E também dá 3 e pouco. Carrinho barato. É, Entendeu? a naba disso é o carro antigo. Cara, as seguradoras estão no movimento, as peças estão muito caras. E daí qual é Tu o sabes medo? melhor do que eu. Qual é o medo deles? Alguém bater nele, só tem aquilo. Então, por pior que seja, claro, só se for uma cacetada muito grande, arregaçada, que nunca mais fica bom, né? Sim, Os caras sim. vão remendar de qualquer jeito e tudo certo. Mas Mas daí dá PT, né? Daí ele mas paga, né? é porque é barato o carro também, entende? Então, assim, tem situações e situações. Eu não. Uma coisa eu sei, não é igual uma seguradora. Não, não. É isso aí. Uma Não coisa que eu não sempre- tem nem como pesar. Por isso que eu digo que eles Uma não são situação concorrentes. Exatamente. Eu- É dois produtos totalmente diferentes. exatamente. Tem que analisar isso. Eu vou falar um Simples negócio assim. assim, que nem eu conheço o Leonardo, que tem o corretor lá, né? Já há bastante tempo. E quando eu trabalhava em concessionária, tinha uma seguradora que se destacava muito bem. Sempre. As outras sempre tinham alguma merda, sempre que incomodava, que não aprovava, que não sei o quê, e sempre tinha uma coisinha. Quando eu faço seguro com ele, tipo, eu já fiz no outro carro que eu tenho, quando eu passo para os outros, ligo para recomendo, eu sempre recomendo uma seguradora, uma só, HDI. Eu sempre gostei da HDI, sempre. Cara, eu Eles nunca usei sabem- seguro na minha vida. Eles sabem disso aí. Mas eu tenho esse negócio dentro de mim por causa que eu via na concessionária. Sim. Como era difícil, cara. Tinha que, às vezes, o carro, sei lá, amassou a porta no meio. Não, mas aí eles queriam foto por dentro da porta. Sim. Tu tinha que... Cara, pelo amor de Deus, como é que tu vai recuperar a porta aqui? É só tirar foto da porta? Não, e se fosse HDI, eu aprovava. Passava lá, porque não sei como é que é hoje, mas a vivência que eu tinha naquela época era disparado, assim, era muito melhor. É, a HDI, na verdade, ela não é à toa que ela ganhou por 5 anos consecutivos como melhor companhia do Estado. Né? Mas isso é dinâmico. Na verdade, eu até estava vendo esses dias nas redes sociais lá, os caras fez um vídeo malhando pau na Tóquio, mas descendo a lenha. Pra mim, a Tóquio é uma das melhores companhias. Sentando né? o sarrafo. Mas o cara largando, cara. Eu lembro de bonito. um episódio que meu tio teve com a Tóquio, faz muito tempo também, acho que faz uns 10 anos, talvez também, deu um maior rebu, velho. Eu lembro assim, vagamente. O cara fez o vídeo, tipo assim, expondo legal. E aí pra mim a Tóquio funciona. E aí, na rede social, qual é a graça? Comentários, né? Aí, comentário. Mais uma galera malhando. Porque sempre vai ter. E né? tem os elogios também, né? Então é dinâmico. Eu digo que através de todo o CNPJ existem pessoas, né? Pessoas. Então, tipo, desde uma medicina, vai para o hospital, pô, mas o hospital lá é ruim pra caralho. Cara, são pessoas, né? A instituição tem regras, algumas vezes as regras falham, né? Sim. Mas são pessoas que tratam, né? Esse negócio de rede social, eu achei muito engraçado. Ontem o Taylor, lá, meu funcionário, mandou um vídeo do meu pai. Meu pai foi candidato a vereador na última eleição, não nessa agora, né? E tem um videozinho que um amigo dele fez brincando, tipo, meu pai chamava ele de Gru, dos Minions lá, né? Aham. Aí ele pegou um videozinho assim e falou: Ei, Blumenau, estou chegando, não sei o quê. Meu pai falando assim, só pegou o vídeo da próprio filme, né? Aham. E aí bota no final a foto do meu pai como candidato, né? Lá 17177 lá, né? Aí... Bolsonaro. Aí, cara, o Taylor mandou pra mim assim: Pô, esse aqui, olha ali. Aí eu olhei assim e falei: meu pai, aí tá. Resgatou. O cara repostou, tá lá com 500 mil visualizações em 2 Caramba. dias, de deboche que era, e os caras... aí eu achei no meio assim uns comentários, tipo, os caras falaram: se o cara for candidato mesmo, eu vou votar nele, não sei o quê. E daqui a pouco eu olhei assim: esse cara aí, ele foi condenado a 7 a 8 anos de prisão por causa de que ele roubou não sei o quê, não sei o quê. Eu mandei textão assim, cara. Aí eu mandei pro cara e falei: que merda tu tem na cabeça, cara? Aí o cara que postou botou assim pra ele: não. Tipo, dizendo que não era, né? Vai se ferrar, cara. Sim, As sim. pessoas Ver parecem que elas como- querem, cara. pra tu Quer ver que... como é- Cara, Cara, meu pai perderam- nada, meu pai nem ganhou nada. Coitado. Perderam o pudor, né, cara? Não, tá tu escreve fora. de qualquer A jeito, eu internet quero saber. Eles fora. botam qualquer coisa ali e acabou, entendeu? Eu botei mesmo assim: que merda tem na cabeça, cara? Eu não olhei se o cara respondeu até agora, mas se responder, vai ser. Quero chamar ele Tá pra guardado. chincha pra ver se ele não vai aparecer. É, né, pra cara, falar isso. e a internet hoje é terra de ninguém, né?
É isso Bota aí. o que tu quer e tá tudo certo. E por isso que batem tanto em fake news. Né? Tudo. E o que não é fake news também se torna fake news, né? Que nem negócio do Rio Grande do Sul, né? Viu que agora até estão falando que vão. Os influenciadores que falar que tá tendo problema lá vai ser processado? Não, tu acredita? E eu vou falar, vi não isso aí. me processa, filha da puta. Não, é verdade. Ah, Tipo assim, cara, ó, tá diga- sendo um monte de coisa. A minha funcionária é lá de Canoas, passou a trabalheira pra vir pra cá, ela conta, ela falou assim, ó, o que passa na televisão não é nem 1% do Sim, que tá passando lá. é o ditado, né? A ponta do iceberg, E as né? pessoas que estão salvando as próprias pessoas, não Ah, ele é... falou lá, 90% das pessoas que estão lá trabalhando é civil. Ó, o cara foi tirado o microfone da boca dele quando ele falou isso, né? Mas a gente não precisa nem sair da lógica, né? Vamos imaginar que o governo empregou tudo que ele podia. Empregou quanto? É, 10 mil pessoas? é isso aí. Para salvar 140, nunca vai fechar, cara. O cara tem que salvar aí, cara, cada um tem que salvar 1.400 pessoas por dia, cara. Nunca vai dar. Então o governo, na verdade, está sendo hipócrita, né? Ele poderia reconhecer, ó, a gente pregou o que a gente podia, mas é muita gente, cara. Né? Eu vi essa semana, ontem ou hoje, 1.400.000 pessoas afetadas. Olha isso, Aonde cara. é que o governo vai ter gente suficiente? Não existe. Então, na verdade, eles querem, infelizmente, o que eu ouvi há 2 semanas, que eu não queria acreditar, que vai ser um palanque político e tá virando, infelizmente. Eu vi, É uma briga de eu tava ego, falando, isso com, aí, É, tava exatamente, falando é. com o Fábio lá e diz que um lado da cidade lá mora 120 mil pessoas. Todas aquelas 120 mil subiram pro outro lado. Isso aí. Eu tenho um tio lá. Um tio faz parte. Canoas. Tem um, Já pensasse, cara? tem um, Pô, é gente, tá? É loucura, é loucura. uma cidade ali que fala que tem um bairro lá que é 50 mil pessoas. Aquele bairro sumiu, desapareceu, passou a água pra cima das casas. E onde é que tá essas pessoas? É, a maioria em casa de parentes, né? Não. Fala que abrigo? não conseguiram sair direito lá. Ah, tem bastante gente Morreram, abrigo. ficaram tudo É, lá. Mas tem meu muita medo- gente que hora que baixar esse acho que vai virar um cemitério a céu Aham, aberto. Isso, mas eu assim- também penso isso. O que me impressionou, né? Tem gente que saiu pelo telhado, né? Literalmente, né? Quebrou o forro, né? E a casa de laje, como é que faz? É isso aí. Oi, aproveitando falar dessa uma desgraça, mas enfim, né? Quem tem carro seguro? Quase que eu vivo disso, cara, né? É, É triste, mas eu vivo é dessa desgraça. desgraça. Mas vamos lá. Quem tem um esse- carro no seguro lá, que tá debaixo d'água, o seguro cobre? Cobre. Cobre. O seguro ele tá amparado ele ampara, né, os desastres naturais, né? E aí ele tem uma prerrogativa, né? Você não pode tentar atravessar uma via alagada, né? Tipo, tu vê esses carros Sim. tentando atravessar, salvar, ali já era. Aí tu sabes melhor que eu, né? Sim. Entrou água no Não, motor, acabou. cara, acabou. Mas tá ali estacionado, tá em casa, na garagem, subiu, que nem aconteceu lá, meu. O cara não teve o cara não teve como sair, né? Ele teve que salvar a vida e teve que abandonar o carro. Tá coberto. Eu vi baixou água lá no lugar, lá no final de semana eu tava vendo, e tinha dava pra ver se o cara falava que era uma estrada assim, e aí encheu da água, o pessoal saiu do carro. Eles estavam tentando sair, mas era muita gente, fila, começou a encher rápido, abandonaram os carros, depois quando baixou os carros, tudo numa avenida assim, virado. Tem cobertura. Porque eu lembro que em 2008, quando deu a tragédia aqui em Blumenau, teve algumas pessoas que eu conheço que o seguro não cobriu, o carro foi debaixo de terra, sabe? Desmoronamento. É. Eu conheço, uns 2, 3 que o É. seguro. Aí não sei também, tipo, tava atrasada É, o pagamento, eu não sei em que situação. Exatamente, Mas é. sempre teve então a cobertura de. tem gente que quer cobrir, por exemplo, no desmoronamento, né? O carro tá na garagem, a casa caiu em cima do carro, né? E o carro não tinha seguro. A casa, pô, mas eu tenho seguro da casa. Não cobre. Não cobre. Então realmente tem que ver as entrelinhas, Pode né? ser, talvez, numa situação dessa, é verdade. Ah, não tem seguro do carro, mas a minha casa tem, cara. Meu carro. Não. Mas a casa a não. casa, o carro é o carro, né? Então cada um tem que ter seguro, né? Então lá tem. O que não. A grande maioria não deve ter seguro lá? O residencial e o corporativo, das empresas, né? A É, grande tá maioria. falando, né, das oficinas. 99% não vai ter. Mais, se não mais. Explica um pouco pro pessoal, que a gente tinha falado ali fora comigo, sobre o seguro de oficina, né? É, Como de é que oficina funcionaria se o cara tivesse assegurado, né? O que ele Um precisaria forense, né? ter também, tudo certo, para conseguir receber. Na verdade, a tudo. cobertura ela não é uma pegadinha, né? Então não existe pegadinha para essa cobertura. A cobertura é alagamento e inundação. Então molhou, né? Foi comprovado, né, pela Defesa Civil que aquele local pegou tantos metros de água e tal. Então tu vai fazer orçamento, vai cobrar da companhia. Essa cobertura chamada de alagamento e inundação, aí que tá, ela é uma cobertura difícil de ser vendida e difícil de ser aceita. Se é num endereço, o que acontece? A terceira pergunta é o endereço. Então, primeiro vai ser o teu CNPJ, o nome da empresa e o endereço. Então, lá vai ter o cadastro de locais de cheias, né? Então, se a companhia entende que ali é um local de muito risco, como, por exemplo, de Blumenau, na rua 1º de Janeiro. Ah, eu quero alagamento e inundação na rua 1º de Janeiro. Não vai passar.
Tem 30 companhias, 22 companhias que aceitam o teu tipo de seguro. Oficina, pra gente, oficina não é um risco ruim, né? Diferente se eu for falar de uma fiação, de uma tecelagem, né? Da empresa de produto químico, daí já é mais difícil. Oficina, a gente entende que não é um risco tão ruim, né? Mas daí eu começo a complicar. Dessas 22, 15 tem foco em oficina, beleza. Dessas 15, quanto aceita alagamento de inundação? 10. Tá, dessas 10, onde é que aceita 2? Cara, daí tu vai diminuindo a concorrência e o custo do seguro vai aumentando. Porque, na verdade, a partir do momento que tu quer um seguro contra alagamento e inundação, já quer dizer que naquele local existe um risco. né? Mas foi o que ele falou ali, tipo assim, lá no Rio Grande do Sul, provavelmente, como nunca deu nada, quase ninguém tinha. Por exemplo, a maior enchente lá foi 41, né? Então a gente tá falando de 83 anos. Imagina tu pagar 2, 3 mil reais a mais a 83 anos. Mas nunca deu, né? Então, Aquilo ali foi uma catástrofe nem fala. climática. Vai ser maior, a maior do nível país, hard, né? cara? Maior do Vai. país. Na América Latina toda. E aí onde pega muita gente, tipo, que não está preparado, né? Nós tivemos agora um movimento sobre o seguro residencial, mesma coisa. Pô, a grande parte não tinha. E aí quem tinha, com esses furacões, com esses tornados, furacão não, tornado, né? Vendaval, de força de vento, cara, o seguro triplicou. E aí lá agora, se for fazer, eles vão pegar, mapear o endereço, né? Algumas cidades, eu entendo que, na verdade, Canoas lá, os caras têm bomba pra caramba. Eu vi os caras querendo recuperar 80 bombas, cara, dos diques lá de contenção. Né? Tipo, é uma cidade realmente que, teoricamente, estava preparada para isso, né? E só que choveu demais, né? Ontem, no jornal passou, choveu, entrou lá em água, cara, metade de Itaipu, cara. Cara, Itaipu, quando eu fui visitar Itaipu consegue entregar 200 litros de água para cada ser humano do planeta. Já pensou? E a metade caiu no Rio Grande. E essas oficinas aí, voltando a falar um pouquinho sobre o seguro de oficina. Existe algum tipo de seguro que cobre o carro também dentro da oficina? Tem o seguro de RC garagista, nós chamamos, né? A cobertura no seguro pra gente tem duas, RC garagista, ele tem duas situações. O RC garagista compreensível. Só um pouquinho, vou fazer duas perguntas, já emenda e responde as duas. Tá bom, vamos lá. O carro dentro da oficina, se ela cobre, e se eu saio pra rua, testar um carro, eu bato esse carro. Esse e o terceiro. O test drive, né? É. Então, existem essas duas coberturas. O compreensível, que é colisão, incêndio e roubo. Que é a questão do manobrista, colisão. Só que daí é difícil contratar. Teria que ser uma oficina muito grande, manobrista, cancela. Aí é mais ou menos querer contratar o seguro para roubo de valores. Cara, a companhia vai te pedir um mundaréu de coisa, né? Então, a questão de... Então, por que ele normalmente não se contrata isso? Tá. Colisão, né? E aí tem a questão de incêndio e roubo, né? Você pode contratar. E fora disso ainda também pode ter a questão de a cobertura. A gente vai ficar 3 dias falando porque são situações que possam acontecer, né? Por exemplo, RC operações. Caiu uma parte do telhado em cima de um carro. Aí já RC operações, né? Eu fui manobrar aqui e bateu. Daí eu recebi o RC garagista compreensível. Pegou fogo na loja. Aí eu RC garagista restrito, incêndio e roubo. Né? Então aí, na verdade, é difícil comentar o que pode acontecer. Né? Aí eu teria que devolver a pergunta. Me dá uma opção. Aconteceu isso. Aí é mais fácil falar, né? Entendi. Até porque a minha profissão é vender seguro, né? E o teu é o risco. Tu conhece muito melhor o risco do que eu. Né? O teu dia a dia, como é que funciona. Mas dá para fazer cobertura sim. Dá para ofertar, né? Essa cobertura. Uma coisa que uma vez eu peguei um cliente por causa aí, ele falou assim, eu tô para fazer um seguro aqui da oficina e precisa ter um sistema para controlar as entradas, para fazer a comprovação. Isso aí. Precisa mesmo? Como é que funciona isso? Sim, toda companhia ela vai pedir para você comprovar a pré-existência do bem. Toda companhia, E aí, né? com um sistema que comprova. Entrada e saída, é isso aí. Por isso é tão importante. Sempre. Olha, sempre. pessoal, contrata o grifo e faz seguro. Pronto. Sempre. Pronto, essa cara, é já tem argumento já. Essa é a primícia. Controle de entrada e saída. Sempre. Em qualquer, tipo... Uma ordem de serviço simples dá... A ferramenta, como é que vai comprovar lá que pegou fogo? Tinha algumas ferramentas de plástico lá, nota fiscal de entrada. Sempre a pré-existência, né? Tem que comprovar. Isso aí é... Isso dos itens lá dentro, eu vou ter que ter nota fiscal de tudo. Contabilmente, normalmente tu vai ter, né? Entrada, né? Quem não tem que ter, então. E o que tu não tiver, como é que ela vai comprovar, né? Isso, eu tinha um carrinho de plástico, porque o metal às vezes sobra. Não é regra, mas existe a boa fé da companhia.
Cara, tens um carrinho lá de apoio, né? Com toda a ferramenta. Aconteceu um incêndio, cara, vai ficar lá. Grande parte vai perder, vai danificar, mas ele tá ali. Eu consigo comprovar ele, né? Então existe a boa fé da companhia. Ah, não, roubaram o carrinho. Tá aí, cadê a nota? Ah, não tenho. Ué, era 1 ou 10? Não tem como A saber. gente sabe que tudo 100%, dificilmente as É. pessoas vão conseguir ter, né? Mas pelo menos os mais caros, as coisas mais... Mas aí existe a parte da boa fé Porque- do perito, né? Volto a falar, Sim. né? A regra da companhia vai falar essa, né? O Mas o CNPJ, perito vai- eu preciso de pré-existência, né? Então no incêndio, cara, ficou o teu carrinho lá todo danificado. Pô, beleza? Pô, tá aqui o bem. É esse o modelo do carrinho? Não. Aí o perito vai falar, não, essa bronca eu assumo, eu assim. Ah, não, roubaram. Pois é, cadê o bem? O problema é que é um carrinho da Beta. fodeu. Mas fácil pagar um carro. É, isso aí. Outro ponto, um galpão, né? Fez um galpão de madeira Uhum, contra incêndio. uhum. Não consegue cobertura, vai pagar muito mais. Porque tu imagina, oficina por natureza existe óleo. Isso. E possivelmente quem faz de madeira, te falo por experiência própria, vai passar um rolinho de óleo no pau para durar mais tempo. Aham. Entendeu? Óleo, cigarro. E aí, Eu cara? falo por experiência própria. Óleo, cigarro, Ah, é esmerilho. verdade, cara. Eu tenho um galpão lá, metade dele é madeira roliça. Sim. Entendeu? Ele já tá falando porque ele tá querendo botar. Não, porque eu tô te perguntando porque me deram uma resposta. Eu quero ver se faz sentido ou não faz sentido. Não, ele é difícil, né? Pode existir companhias, por exemplo, marcenaria. Marcenaria tão agravoso quanto o teu, né? Então, cara, é um monte de chapa, né? São maquinários, tem o dono elétrico, né? Eu sempre brinco que tem a lei de Murphy, né? Se tu tá lá trabalhando, começou a pegar fogo, vai fazer o quê? Extintor, balde de água, tá, acaba. Ou Quando sair é, correndo. quando é que acontece o sinistro? À noite, né? Quando É. não tem ninguém. O- Então, durante o dia, quando há movimento, por isso que é difícil fazer, muito mais difícil fazer o seguro de edifícios desocupados. Cara, aí é o pepino. Não tem ninguém cuidando do imóvel. Qualquer dali pode lá botar fogo. Eu te digo porque eu pedi para fazer uma cotação com o rapaz que eu sempre faço ali, com o Thiagão, que eu nem sei o nome da seguradora dele. A corretora dele. Beijo, Corretora querido. dele, corretora. Corretora, É isso aí. E ele teve essa situação, por causa do galpão de madeira. Daí o outro galpão que é Alvenaria? pré-moldado, daí deu certo. É, ele é difícil, ele é mais difícil. Agora, A gente sempre parte daquele princípio. Eu tenho 22 companhias. Quem aceita oficina? 15. Ah, quem daí aceita. vai caindo. Aí, tipo, daqui a pouco, é que por nem algum motivo, não é que nem aceita. botar filtro no Airbnb ou no Booking, né? Vai botando filtro ali, vai caindo o negócio. Acabou, certo. Então, de prontidão, eu vou falar que tipo, teria que cotar, né? Mas que é muito mais difícil, muito mais difícil. Toda a construção de alvenaria. Hoje, se falar assim, a gente quer fazer seguro da minha casa também. Cara, eu vou dizer, tem uma companhia que faz. Tem uma companhia que faz. Agora, para oficina de madeira, tem que cotar. Aqui em Blumenau, recentemente, a gente teve aquela situação da Mormaia ali, né? Sim. Cara, que foi um arregaço do incêndio, né, cara? Foram 3 galpões, se não me engano. E pensa se o cara não tiver seguro num negócio desse aí. Sim. O prejuízo milionário que isso não gera. Eu nem É, sei como é que ficou, se eles se mudaram para outro lugar ou não. Esse dia eu vi uma Eu acho que eles propaganda alugaram, da acho que eles Mormaia alugaram no ali, galpão, se não me uma engano. doação ainda no Pedala Blue que teve, eles estavam com a bicicleta lá fazendo rifa lá, né? Mas pensa no prejuízo, né, cara? sim, sim. Fiação também, como tu falou antes, assim, na empresa de têxtil, assim, Têxtil. dá um BO É grande. bem difícil no nosso mercado. Existem companhias, mas existem até, tipo, deixa eu aproveitar o gancho que a gente saiu do Rio Grande lá. Dentro daquela catástrofe, né? Então, quando os órgãos emitem um informativo que é uma catástrofe, as seguradoras possuem uma apólice contra a catástrofe. Então, por exemplo, vamos colocar uma companhia lá, está, Azul, a da Porto, né? Porto Seguros, né? Ela vai acionar a apólice dela, Aí o seguro dela paga. o prejuízo dela. Entendi. Eu já vi sobre isso aí. Eu já vi sobre isso aí também. né? Tem um seguro de seguro. Tem um seguro Isso. de seguro, eu já vi sobre isso aí. Exatamente, e a gente, ali ele realmente é uma apólice, né? Mas dentro dos patrimoniais aí existem os resseguradores, que daí são seguradoras de fora do país, né? Que investem, porque, como eu comentei anteriormente, né? Existe a SUSEP que regula, né? Ela falou assim, o Simão tem uma seguradora. Pode falar sobre essa SUSEP aí que eu acho que não estava no... A SUSEP é o órgão que regula. Tava em off, né? Não. Sobre tá, a em SUSEP, off. eu acho que estava em off. A SUSEP é o órgão que Que regula diferencia isso também da das cooperativa. cooperativas. Isso, né? Eles são órgãos reguladores, né? Então eles vão ter. O Simão tem uma companhia de seguros e ele falou assim: mas eu quero segurar o galpão
da empresa X. Ah, vale 50 milhões. Ela fala assim, não, o Simão não pode assumir 50 milhões. O Simão, para essa atividade, ele pode assumir 5. O resto ele tem que pegar lá fora. Daí vem uma resseguradora, olhar o risco e falar assim, não, eu aceito. É uma seguradora da seguradora. Então a gente chama de resseguro, né? Então, grande parte da dificuldade que há no país hoje de fazer seguro, por exemplo, de fiação, é por causa dos resseguradores. Não existe uma cultura de manutenção preventiva no nosso país. Tá, em uma empresa de grande porte, que tem um negócio de 50, 100 milhões, ele consegue fazer direto com essa seguradora lá de fora? Não. Ela é só para as companhias. Isso, ela tem um contrato com as companhias de seguro. Por exemplo, vamos falar HDI. A HDI fala assim, ó, eu quero atuar no ramo plástico, no ramo de metal, no ramo de papelão. Daí a companhia fala, não, esse aqui eu não aceito, esse aqui eu faço até 20 milhões, esse aqui eu faço até 30, esse aqui eu faço para 100 milhões, mas eu quero um hidrante com capacidade de 100 cúbicos, mas ela dita as regras. Entendi. Né? Então hoje quem manda, nos grandes riscos, quem manda no país são as resseguradoras, são as seguradoras de fora do país. E tem os nomes dessas seguradoras? Como é que Tem são? de tudo, Suíça RE, tem uma penca. Daí a companhia, tipo o Simão... E qual que é o maior de todos que mais atende aqui pra cá, ou não tem uma assim que domina? Não tem. É que depende da atividade. Cada uma vai ter atividade. Cada uma vai determinar um limite para atividade. Então, o Simão vai buscar no mundo afora parceiras, né, as resseguradoras para ajudar ele a fechar alguns riscos aqui. O Simão seria HDI. E a HDI, exatamente. Entendi. Então, a HDI vai para E fora. agora sobre esse, só para deixar Voltando. claro que a gente não falou detalhado, a garantia e o suporte, que não sei se pode dizer isso, um suporte, mas um auxílio, uma verificação desse SUSEP é o nome, né? Giuseppe, Tipo, eu contratei um seguro da tua corretora que o Simão tem HDI, vamos supor. Eu pago, sei lá, 3 mil reais por ano. Parte disso, a HDI é obrigatório tirar um percentual, sei lá quantos por cento é, vai para fundo de reserva. vai para fundo de reserva para uma eventualidade de algum sinistro, de enfim, não, qualquer não coisa. só sinistro, na verdade. Mas aí esse valor é condicionado para mim, Isso, para pagar sinistro. mas para o meu seguro, ou tá lá para pagar Não, tudo, assim? todo Todo mundo, no caso. É, porque tipo, Entendi. tu pagou 3 mil, eles vão separar 60 reais aí Não, entendi. pro teu. E aí Coisa já que uma cooperativa não tem, Exato, onde é. tem o... E aí, tipo, não vão ser todas as apólices quando dá sinistros, né? Uhum. Então, e aí eles têm o índice de sinistro, tem estudo, né? Índice de sinistralidade e tal. Eu tenho E aí duas- vão separar o Eu tenho percentual. duas perguntas pra fazer, são distintas. Faça. Ah, tu pega uma localiza da vida, você aluga o carro, tem lá assim, seguro. Aí Isso. começa, pá, seguro assim, mas eles não têm nenhuma corretora de seguro por trás deles, né? Não, eles fazem autosseguro. Eles fazem deles, Autosseguro, né? né? Autosseguro, é. Foi eu perguntar isso aí, porque, tipo, eu acho que não faz sentido eles terem seguro, uma Eles seguradora. tinham, mas é muito caro. Fala, porque eles tornam... Eu cheguei a fazer de algumas Pela locadoras quantidade de no carro Manaus. que eles têm, né, cara? Eu já cheguei a fazer de algumas locadoras no Manaus, seguro. Só que o que acontece? A companhia começou a tirar o pé. Não quero mais esse cara. Ele não consegue controlar o perfil do cara, né? Quem vai dirigir, como vai dirigir. Aí começa a estourar a sinistralidade. Roubo, muito roubo, né? Os caras que vão lá, alocam o carro, não devolve mais. Alugam no CPF de estranho. E aí roubaram, sumiu, acabou-se, né? Então aí as companhias tiraram o pé. Então hoje eles fazem o cálculo de sinistralidade. São empresas gigantes, né? Então é fácil para eles ter isso. Cara, eu pagaria tanto, o cara rouba tanto de carro, eu alugo tanto, cara, eu vou precisar arrecadar tanto para pagar esse sinistro. Então o cálculo eles E fazem. a galera geralmente pega com seguro, ninguém vai pegar sem seguro, porque o valor também não é tão alto em Não é cima tão. da mas diária. às vezes depende do seguro que tu pega, dá uma crescida boa Dá na 20, diária. 30 reais, né? Depende do período, né? que tu Eu ia pega, falar, período longo. porque tu pega tipo assim, beleza, 20, 30 reais, mas aí se tu pegar um completo, não sei o que, dá 40, 50 reais. Mas daí Ele tu pega 10 começa dias, a já- pensar no risco, pô, se der uma merda aqui, eu vou ter que pagar tudo, então vou pagar esse pouquinho aqui. Eu sempre pego o seguro mais as- top que tem, eu tenho que pegar. O que é difícil ali na Localiza, né? Tô falando Localiza, as locadoras, né? É que eles recolhem o carro, tu não bota a mão. Bateu, eles recolhem o carro e eles só vão te mandar conta. Acabou-se. Por exemplo, existem contratos, eu tenho alguns clientes que eles têm os contratos empresariais, né? Tipo, a empresa vai lá, vender os carros e aluga com eles, né? Ó, eu quero 30 carros. Eu bati. Tu é obrigado a comunicar imediatamente. Eles vão lá, recolhem, tá aqui, pega outro carro, depois só vem a conta. Mas tu tem o seguro não, né? Não, depende, aí tu vai apresentar a pólice, né? O tempo, né? Não, mas enquanto tu vai alugar o carro lá. Sim. Eu digo se tu não tem, né? Ah, Que é o teu tá. caso. Fica caro, eu vou economizar. Cara, lava o carro depois, então, né? Tira da lavação, tira da higienização, vai tirando as perfumarias e deixa o seguro, né? Eu ia falar lavação, eu não adianta de nada, porque tipo assim, eles botam lá assim, vou dar um exemplo, chutar um valor, né? 30 reais e tu
contratar agora a lavação e R$ 50 quando tu devolve o carro. Mas pô, eu acho que já é um risco calculado, porque se tu pegar ele depois, geralmente toda vez que eu peguei o carro, não precisou. Sim, sim. É um Nunca tirinho precisou. pequenininho, né? Às vezes são tiro pequeno, alguma Não, eu coisa. fui Mas só já, lavar, né? mas aí o que acontece? Tu vai lá no posto abastecer, o cara já lava o para-brisa, Passa os já, lixos. a água já escorre tudo, chega lá, não, tá bom, bota pra dentro. Porque não é um negócio assim, tipo, Sim. não, que eles vão cobrar tudo. É, mas a ideia, eu sempre digo, tira a perfumaria, até Isso. para meus clientes eu falo, né? Ah, o seguro de automotivo, né? Ah, mas tá caro. Tá, então tira a perfumaria. Tira o que tu não vai deixar pobre, cara. Botar a cobertura de vidros. Cara, às vezes, aí a cobertura custa 100, 150, às vezes 200, às vezes 300 pila, a cobertura. A franquia, tem casos que é 500, 600, 700. Vai te deixar pobre? Não, não vai deixar pobre. No pior das hipóteses, vai ter que parcelar lá o para-brisa, né? Enfim, o retrovisor, vai ter que ir no ferro velho. Aí, mas às vezes o cara deixa de fazer seguro, Tá. porque o corretor quer enfiar uma pólice completaça no cara e o cara não faz. Então, tira fora o que não te deixa pobre e faz com o teu carro. Eu também supera dou o uma teu carro. peneirada. A única coisa que eu sempre mantenho no meu carro, caso da minha mulher, da minha esposa não. Mas é cobertura nacional, assim. Assistência sem limite. E isso é sem importantíssimo. limite. A gente viaja bastante, tá um lugar, tá no outro, pessoa lá na. Mas até dela tu deixa 100, né? Isso aí, né? Não, dela, mas É, eu não só sei, que, né, não esse sei que eu o falo, número, não. Não, dela deixa 100. É, O dela é o mais básico, básico, né? básico. Mas o meu, cara, a gente anda pra tudo aí. A gente tempo tava lá em Tocantins, lá. Dá um BO lá. sei É, lá, eu falo né? pra todo mundo, cara, isso aí é uma coisa que eu sugiro não abrir mão. Vou imaginar que tu bate o carro lá. Ah, mas eu tenho cobertura no país. Não, beleza, aí conserta o carro lá. E não ficou bom. É. E aí? E numa situação dessa, eu tava lá no Tocantins, lá em cima, no Jalapão eu fui. Daí eu quero bate o carro lá, traz tá em casa, né? Traz em casa. Tá, a segunda pergunta vem Traz agora. em casa, agenda o táxi, tu vem depois. Táxi, o avião, né? Aí eles vão constar, né? Daí pra entrar de avião também. Tá. Segunda pergunta é o seguinte. Tem seguradora agora online, né? Por exemplo, a do Pablo Marçal lá. Pois a é, Luve. Luve, né? Que é essa Luve Como que funciona? Provavelmente eles devem ser uma seguradora, por exemplo, uma HDI, uma TOP, Isso, uma aham. Luve. Ele vem, Só eu não que eles entrei não- ainda, mas eles vendem como seguradora. Não, ele falou, eu já vi uns vídeos dele lá falando, não, é seguradora Seguradora. Não mesmo, é não é cooperativa. Ele mesmo falou, a gente é credenciado, não sei o quê, ele Pela explicou, SUSEP. ele falou, algumas coisas, acho que até falou isso aí. Ele falou, a gente é credenciado de verdade, a gente é uma seguradora online. Ele falou assim, mas a gente é uma seguradora, não é, tipo... Mas enfim, como é que funciona? Porque não tem consultor... Ele simplifica tanto, né? Bota os dados lá, pronto, sai segurado. Isso a Caixa já tinha. A Caixa Econômica já tinha. Eu vou colocar a minha experiência. Como é que funciona, né? Eles cadastram online e você pode fazer. Existe uma corretora por trás, né? Ele não pode vender direto. Existe uma corretora por trás que pode ser a corretora dele. Isso que eu ia falar, Tá? Enfim, na verdade, só meramente para poder intermediar. Porque Que tudo bem, a companhia não pode vender direto Não. pro não, segurado. não pode. Salvo as exceções, alguns riscos de contratos, né? Mas são uma exceção, então nem dá para considerar. Então pode ser Por que grandes esse- riscos. Hoje tens um carro, ou tua oficina quer fazer segurança. Não pode. Elas não vão atender. Tem que passar pelo corretor. Mas por que essa regra? Porque tem o atendimento, né? Mas No sinistro, eles não têm gente para filtrar isso. Mas eu falo, mas fazer a no cotação. online eu tô falando assim, tipo, que nem dele ali. Ah, não, isso, como é que funciona? Vamos lá, ele ver. habilita na internet, né? Você vai lá, acessa, coloca os teus dados e vai ser a cotação. Mas na aí, hora. aí tu falou assim, mas aí ele deve ter uma por trás, mas na verdade ele fala que é dele já, essa Luve Assim. já é a seguradora já, só que é uma seguradora 100% online. Daí vai ter a Luvicor por trás, que ninguém vai saber. Tô conjecturando, Ah, entendeu? tá. Sim. Luvicor. Ele não pode emitir, a SUSEP não permite que ele venda. Então lá dentro vai ter a Luvicor. Entendi, a que vai SUSEP receber... não permite, é isso que eu queria Exatamente, saber. É isso aí. Então, tipo assim, aí ele tem lá um site que aí ele como se fosse a corretora A dele. seguradora. Ah, Ele o pode vender como site é seguradora, co- exatamente. O site é a Se ele corretora quer- e aí tem a seguradora Isso. atrás. Se ele quer fazer isso, ele pode. Tipo, a HDI Seguros falou assim, ó, hoje eu quero vender seguro direto. Beleza, ela vai criar o site, HDI Seguros, cote aqui seu seguro. Na hora de emitir vai aparecer lá, HDI Core, qualquer coisa assim. Sim, Entendeu? sim. Tem que ter uma Tem travessadora, que ter um uma corretor. corretora entre Exatamente, é. companhia e segurado. É. Eu particularmente... E eu essa vou- corretora pode ser do Pablo Marçal. Exatamente. Seguradora, a corretora, enfim, né? Eu particularmente eu não vejo o futuro para isso. Talvez uma parte, tipo quem é de TI, tipo, o cara mais descolado, mas quem é que vai te atender depois no sinistro, né? E o que eu percebo, eu nunca, é porque a Caixa já fazia, tinha a Use,
Se vocês pesquisarem a Yuzi também Mas a é caixa a mesma coisa. Porcaria pra tudo, pra banco, pra tudo é uma porcaria. Mas assim, ó, Que eu falo mesmo, cara. quem é que vai te assessorar? Tudo Tipo, certo, Nada, cara. a caixa Fala. vai, Que a tu caixa pega? vai dizer assim, ó. Não, tu vai chegar numa caixa econômica lá. Aí vão dizer assim. Vai que tira na não, caixa econômica? assim. Ah, entendi. Não, isso aqui é o gerentezinho que vai chegar lá assim, vai estar emburradinho e vai dizer assim: a tua conta não é aqui nessa caixa aqui, ela é lá na outra. Não, mas eu queria resolver aqui. Não, tu não pode resolver aqui, tu tem que resolver lá. Se tu quer resolver uma coisa aqui, tu tem que abrir uma conta aqui. Cara, aconteceu isso com a minha esposa. Ela tinha uma conta numa caixa, ela teve que abrir a conta numa outra caixa. pra poder resolver. Qual é o Isso sentido não disso, existe, cara? cara. É, porque eles têm que vender conta, né? Mas aí, tipo assim, mas eu tenho conta na caixa, cara. Até a Via Crédito funciona assim. Se tu tem uma Via Crédito e vai na outra, às vezes tu não consegue mas fazer a via, tudo. A via crédito diferenciado. Ah, Bom, mas a Via Crédito já mudei conta 3 vezes. A melhor que tem é na assim. mudar de lugar, porque facilita Exatamente, demais. não, agora Mas tem eles vão um te atender lá. atendimento. Ah, não, vamos. Mas lá na vamos. caixa eu não vou te dizer uma coisa atende. pra Caramba. vocês aqui, ó. Não sei se é o melhor banco, mas que a melhor gerente é a Débora da Cicobi, ela é. É Cicobi, né? É Via Crédito. Não, da Cicobi. Gente boa demais. E ela assiste, tá? Ela é fiel aí. Eu tenho esse Cicobi também. Ela falou pra mim. Pô, eu assisto todos os episódios de você. Aham, ela é gente boa. Vamos ver se ela assiste agora. Vamos ver, quero ver ela comentar isso. Eu não vou ler, esse corte não vai nem existir. Me manda um zap se tu assistir isso aí, tá? Se não assistiu, eu sei que se eu não recebeu, eu sei que tu não assistiu. Ó, então essa questão de site, né? Quem é que vai te assessorar? Como é que... Vou te colocar num fogo agora. Tá? O que tu acha de conta terceiros? Qual que seria um valor bom pra ti? Ah, eu não Conta sei. terceiro. Eu não sei. Pior que eu não sei. Tu vai colocar 10 mil lá? 10, 20 mil? Ô louco, mas ele não paga nenhum FUC. Mas Ah, eu, tá falando de eu já peguei pagar a lá. policy 100. Ô louco, O cara contrata sempre porque ninguém explicou pro cara. é verdade. Ninguém explicou o que é um conta terceiros, o que é um assistente. Essa situação, tu tens um corretor que te assessora. Ele explica Cara, eu isso vou pra ti. dizer pra ti, Lá tu ó. não tem ninguém, cara. Mas vamos lá. Eu nunca usei seguro assim pra grandes coisas, só pra guincho e um dia uma mulher bateu na porta do meu carro. Eu não lá pra preciso, Mato. cara. Meu carro bateu uma pedra Mas- embaixo, saiu o bujãozinho. Não, isso aí aí é- eu tive o guincho, só tive que pagar, e transporte e veio um negócio lá também me buscou Ô, mas lá. assim, ó, pra quem que eu liguei? Pro corretor? Corretor. Ainda, no sinistro, ainda vou te falar assim, ó, no sinistro o 0800 talvez vai ter a capacidade de te atender. Se correu tudo bonitinho, bom, bati o carro e tal. Ah, pô, ligando, tem o 0800 aqui, vou ligar pro Mas na cara. hora da contratação, tu quer dizer? Exato. O que botar, o A que tirar, probabilidade de tu contratar errado é gigantesca. Gigantesca. Mas também tem outro porém, né? Meu ponto de vista. Se o público, para esse tipo de serviço, produto, é mais descolado, teoricamente os caras têm que ser um pouco mais inteligentes também, né? Mas, Não, não, mas mas agora- eu vou falar assim, o cara chega lá no final achando que ele sabe que mexer no motor. Tá, mas agora eu vou Ele te é pôr no... inteligente pra caramba, ele é um cara descolado, mas não vai saber. Mas- Esse é o teu Os negócio. macetes, Mas né? agora eu, Exato. agora eu vou te pôr no fogo também, cara, porque o que acontece? Se tu pega hoje, tipo assim, vamos pegar depois comparação no Nubank, mas antes, voltando só um pouco antes. A função do corretor nessa parte online daria para fazer, às vezes, uma inteligência lá que entendesse qual é o carro do cara, entendesse como é que é o mercado e já falasse para ele, cara, tu só pode contratar isso, isso ou isso. 3 opções. E essas ela opções vai- já falando, já assim, ó, é tanto, é tanto, é tanto. Quer fazer isso aqui, aqui, é assim. Pronto. Mas aí tem outro ponto assim. Eu prefiro, por exemplo, que nem banco. Eu não gosto de ir lá no Sim, banco. sim, sim. Né? E aí eu acho que vai existir essa transição orgânica e normal que vai acontecer, que nem houve com o Nubank. O Nubank veio, ele teve uma disrupção no Brasil, que foi o quê? Ter um único banco ali que começou a criar que não tinha um banco mesmo. Ele Sim, começou sim. online e todo mundo Digital. falava, não, mas tu precisa de um gerente do banco para fazer as coisas para ti, não sei o que, não sei o que. E migrou de uma maneira que hoje E não precisa. Não, Mas, sabe quem precisa ter um gerente de banco? Empresa. Um cara que é PF, ele não precisa, cara. Sim, sim. Ponto. Mas aí é esse que é o ponto assim, tipo, vai migrar para pessoas que não precisariam ter o corretor e as pessoas que precisariam ter o corretor vão continuar tendo corretor. Essa que é a ideia. Eu penso que é muito fácil. Eu ainda. Belo Ah, raciocínio, ah. Não, o banco Olha. é isso aí. Eu quero quero partir pro digital também. Hoje não tenho, mas, Mas eu na quero empresa partir ou na pessoa física? pessoa física. É, eu Pessoa tenho, física. tenho. E o da empresa, eu tinha físico, só que aí faltou algumas coisas, tipo assim, pra mim ter um contato melhor, porque a empresa é diferente. Sim, Empresa sim, sim. diferente. E aí ele me recomendou a moça que ele falou agora ali, que a gente tava conversando. Débora. E aí, tipo assim, pô, ela foi lá, ela apresentou, ela falou, ó, tua empresa vai ter tanto de limite, assim, assim, assim. Totalmente diferente. Não, eu pago a Fala incêndio, bem né? dela, quem Pa- sabe o Cicobi quer fazer parte dessa mesa, né, cara? Duvido, né? Mas Não, apagar incêndio, né? Ó, cara, Isso. liberação de Pix, cara, precisa pagar aqui, não tô dando... Isso. Tem que ser rápido o negócio. Né? Isso mesmo. Mas aí, tipo assim, pessoa física,
tranquilo Sim, pra ti, sim. vai lá, dá um jeito, sai, deu, acabou, né? Mas é por isso que eu queria te botar no fogo, só pra isso aí, porque eu acho que vai existir esse momento. Pode Talvez ser. tu tenha esse pouco de restrição porque tu estás olhando de dentro, eu tô olhando de fora. Eu tô olhando como consumidor. vendedor, É, né? estás olhando de dentro do espectro, eu tô tentando olhar em terceira pessoa. Tô olhando em terceira pessoa, isso existiu com os grandes bancos, por que que não vai acontecer com os corretores e com os seguradores, entendeu? É que eu gasto um tempo feroz te mostrando os riscos que tu tens, né? Mas a inteligência artificial de repente pode fazer isso também, ó. Colocar case, né? Ó, isso aqui. É que daí ela vai selecionando. Por exemplo, eu já acho que nem deveria ter a opção de tu contratar um seguro sem Sim. terceiro. Isso, Mas pronto. às vezes tu Ou queres. um valor 10 mil, Ah, mas não eu- contrata. Eu Porque- quero só pra Aí tu home. vai pra porque- outro. aí tu vai pra outro que Ah, vai, aí tu vai é. pra alguém que aceita. E outro, lembrando que tipo a Luve, né? Luve, Luve, né? É uma companhia, né? Então ela não vai aceitar todos os carros, ela não vai aceitar Porque, todos os perfis. porque né? é o mesmo tipo de negócio, é o posicionamento. Tu vai escolher, tu vai atrair aquilo que tu, Isso. Que tu botar quer, na ali, verdade, que tu né? quer, E entendeu? daqui a pouco. Eu só vou, porque o que acontece? Na hora da contratação, não, eu quero baixar. Ele só vai olhar o valor final lá que ele Isso. quer pagar Às pouco. vezes ele não quer o seguro novo. Daí Uma deu, renovação que já vem pronta, né? daí deu um BO, precisou do terceiro. Ele vai embora e quer processar a empresa. E capaz de processar, e mesmo Ah, que não ganhe vai. nada, mas ó, o transtorno. Vai porque ele acha que ele tá certo. Exatamente. Então assim, não deveria nem ter isso aí. Ó. Mas eu acho assim, ó, que a Luve pode ser que ela abra um mercado para alguém chegar e criar um Nubank Melhorar. é um Nubank Mas das vindo corretoras. de quem veio é mais ou menos essa pegada. Mas não, também, vamos dizer né? assim, mas ele vai fazer focado que nem na dele só, na Luve, né? Só que eu acho que daqui a pouco vai chegar outro que vai juntar HD e toque, não sei o que, todo mundo num pacotão só, vai ter uma inteligência aplicada e vai dizer, ó, aqui já está pronto, assim, assim, assim. Ah, mas eu não queria tal coisa. Não, mas com o teu perfil, com o tipo do teu carro, tem que ser isso aqui. Mas isso Pronto, já tem. de todas. Isso já tem. Mas de todas, vamos dizer assim, tinha trecado, tu fala, paga e acabou, né? Eu consigo sentar no meu site, tu vai fazer, tu vai Mas- preencher todas as informações, só não vai sair na hora, vai cair para mim, só vou fazer assim, ó, calcular e colocar algumas coberturas de terceiros principalmente, né? É pronto. Só que aí qual que é a vantagem de tu fazer com ninguém do que com uma pessoa conhecida que tu tens o conta celular do cara para te ligar, né? As pessoas Já tão- tem hoje, tem mas, algumas corretoras Não, mas que cada vez as pessoas estão mais impessoal. Se você parar para analisar, Sim, a sim, piazada sim. não quer mais nada. Por exemplo, assim, ligar para pedir um lanche. Tu liga para pedir lanche? Aí fudeu. Então, tu não quer mais falar com as pessoas. Tu não quer, porque Ah, perde tempo. isso aí espera. Aí a espera de tu falar com o teu corretor. Aí a pessoa começa a pensar isso. Ele não vai pensar que quando der o BO, ele vai ter o corretor. Porque ele vai pensar assim, Sim. o corretor vai sair fora quando precisar. Ele não vai ter essa consciência que tu tem que o corretor tá ali para precisar. Ele vai pensar que é nem o lanche, tipo assim, se o lanche não vir, a coisa vai dizer assim, não, nem vai atender o telefone às vezes, né? E no iFood não, vai ter um terceiro que vai estar dando um respaldo para ele e vai dizer assim, ó, eu não vou pagar a seguradora, eu vou pagar o lanche disso. Vai ter público pra tudo. A verdade, exatamente. A verdade é uma só, é que as pessoas estão conversando mais com isso aqui do que com outras pessoas. É. Então por isso que tendem a ficar cada vez resolver mais as coisas por Mais aqui, vai individualistas, fazendo, né? vai fazendo. Sim, mas isso é natural. É natural. Tá E, acontecendo, já é também, real, já, e né? também é sazonal, isso aí uma hora vai parar. Vai voltar, porque Eu entendo, eu entendo que tu vai fazer. É, onda, nós vai só não vamos estar aqui cíclico. pra ver isso. Eu, Acho que não. vamos dizer que eu tenho esperança, né? A esperança que tipo, tu vai fazer o seguro, né, com autonomia para fazer sozinho, até que tiver o sinistro. Ah, teve sinistro, com quem que eu Isso. resolvo? Cara, assistência ou eu não tenho área, para quem que eu ligo, acabou, você não vai mais querer fazer. Para mim, eu vejo que a minha profissão, cara, ela é importantíssima, cara, pro cara. É Eu porque- tenho, cara, eu tenho Eu sou um sinistro à cara, torta e eu direita, sou um cara jovem, né, cara? Essa carinha minha judiada aqui. É o sol, é o sol. Mas eu gosto muito do atendimento humanizado É. e de contato, entendeu? Eu também acho legal. Eu gosto muito assim, de pessoas, entende? O banco eu concordo contigo, cara. O banco eu nunca gostei de ir no banco. Eu faz anos luz que eu não entro no banco. Detesto. Nunca, cara. Mas é Nunca, que a gente é nunca. uma geração, nós três aqui, somos uma geração que a gente via Sim, como sim. era chato o Meu pai, Deus, os avós é. ir no banco. E demorava, aquela fila Isso, não acabava e aí nunca. agora a gente é da geração que tá vendo, vamos dizer assim, que é. Os nossos filhos vão ver que é, sei lá, chato e tal coisa. Aí os nossos filhos também vão ter nojo disso aí. E às vezes, ele não, tipo, e às vezes esse nojo vai ser o quê? Pô, tem que ligar pra dar algum problema, sabe? Eu não quero ligar, vamos botar aqui o aplicativo, deu. Acabou. Mas eu já tive situações hoje que havia crédito que tu não consegue mais falar com o PAC, tem que ir lá nos 0800. Pô, Sim, aí é tem, chato. tem. Né? Aí ferrou. Por isso que. Até tu precisar. É bom, na verdade assim, ó, é bom até tu precisar. Precisou, ferrou.
Aí, cara, Meu precisou pai de alguém, sempre fala cara. uma frase assim, ó. Todo banco é bom, mas tem que usar o teu dinheiro. Vocês sabem como é que o banco ganha dinheiro mesmo de verdade? Custo fudido. Não. Emprestando dinheiro. Os Mas é uma pirâmide, cara. cheque especial, Pega 10 empréstimo. mil reais, tu tem 10 mil reais lá da tua oficina sobrou de lucro, tu botou lá dentro do banco. Ele vai pegar aqueles 10 mil, ele tem que reservar 10%. Ele vai pagar Sim. 0,5 aí. pra ti e vai Não, vender calma 2, aí. 3. Não, calma aí. Ele pega, ele vai vender 2, 3, mas independente. Ele vai lá, ele tem que guardar 10% daquele valor, porque o Bacen manda. Aí ele pode emprestar 9 mil. Aí eu peguei emprestado esses 9 mil reais para comprar alguma coisa, um carro, alguma coisa. Eu peguei comprar um negócio dele. Aí ele vai pegar esses 9 mil e vai depositar no banco. Eu estou já pagando 2 e pouco dos 9 mil. Ele botou lá no banco de novo. Esse dinheiro ali, ele volta para a mesma instituição, que é o Banco Central. Então, esses 9 mil, aí agora o banco ali vai poder emprestar 10% também. Aí vai tirar os 900, então ficou 1.900 já guardado e vai ter os 8.100 ali para emprestar. Aí o próximo vai pegar até virar 100 mil reais total. Então, de 10 mil vira 100 mil reais. E os 10 mil lá viram o total emprestado e os outros 90 são dinheiro fictício. É isso aí. Então, Complexo, hein? então, tipo assim, eles viram. Não, é que é assim que eles ganham Simão dinheiro. tá Né? afiado hoje, cara. Eles ganham dinheiro Ah, o assim. bichão aí, Caramba. É que tu não viu os outros podcasts, né? Mas então é assim que os caras ganham dinheiro. Eles alavancam tanto, eles conseguem multiplicar Sim, sim, por sim. 10, É cara. por isso que os bancos são os que mais faturam aí. O lucro dos caras anual é bilhões, cara. Sim. E assim, ó, às vezes, tipo Lucro assim, líquido. com empresas, os caras ganham mais dinheiro ainda. Por exemplo, o cara quer fazer antecipação. Grandes indústrias lá fazendo antecipação. Uma vez o dono de um banco falou pra mim assim, ó. Ali ele Ele enfia falou, e torce, né? não, ele falou assim, ó, que para eles ganharem o jogo contra outros bancos maiores, como é que eles fazem? Por exemplo, assim, tem uma indústria lá que vende pro exterior. E aí eles recebem em 3 meses, em 90 dias para receber o pagamento. Só que o transporte daqui da empresa, o insumo, vamos dizer, já pagou, vamos dizer, está prontinho aqui. Mas em transporte daqui da empresa, do caminhão, até um ponto aqui, vamos dizer, aí ele tem que pagar no dia. Desse ponto aqui Isso. assim até a distribuidora que leva lá para o porto. Aí eles têm que pagar em 10 dias. Aí daqui não é eles, barato, eles né? têm No que pagar porto é no barato. porto para botar lá dentro do navio lá é 30 dias. E cada vez o valor vai aumentando. Então, tipo assim, eles ganham com antecipação parcial, cara. É do E- produto só em si, É, né? não, só daqui. Mas tudo aquilo que Não. agrega, que coloca no valor. Mas daqui dessas etapas ele vai antecipando parcial. Para quê? Para esse finaleiro aqui do restante, ele não precisa antecipar pro cara lá. Entendi. E aí tem outro jogo, tipo, teve um jogo que o cara falou assim de dinheiro, né? Por exemplo, tem um cara que tem uma fazenda gigantesca, lá ele deu o exemplo desse cara. Esse cara, ele produz lá gado pra caramba e um monte de coisa, e o cara fatura bilhões. Só que o cara tem também, ele vende cavalo de raça. Ele falou assim. Aí o que que acontece? Ele é do lucro real. Para o lucro real, ele paga imposto sobre lucro, né? Isso. Aí o que que ele faz? Ele Lança despesa. cria cavalos de raça e ele vende os cavalos de raça só no boleto. Então, o que que acontece? Ele vende os cavalos, tipo assim, se tu quiser ir lá comprar um cavalo de raça por 10 milhões na vista, ele não vende. Não de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele, no mínimo, é 120 meses ele quer. Parcelado ele quer. Então, o que Vai acontece? diluindo. Aí ele volta como prejuízo. Aí ele lança como prejuízo. E aí ele vai lá, se ele precisa de dinheiro, ele antecipa os boletos. Ele antecipando os boletos, ele paga, ele está lá no prejuízo ainda para o governo. Ele paga uma taxa absurda para antecipação de um animal ali, que a maioria dos bancos não faz essa antecipação. Só que acontece, o cara está pagando menos imposto. E mesmo assim ele está pagando para o banco um monte de dinheiro. Então o banco ganha dinheiro até com isso, cara, com uma antecipação de um negócio. Mas tá certo. O Só tem uma governo explicação pra paga isso aí, menos. Só tem uma explicação pra você. O dinheiro tem que ser escravo. E é isso. O dinheiro tem que trabalhar. Mas É essa isso aí. parada do cavalo, quando ele me explicou, cara, eu tô resumindo assim, mas é muito absurdo. Muito, 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 muito. Mas eu acho que Finalizamos aqui. Obrigado, Jason, Obrigado. pela presença aí. Legal trocar essa ideia, ver também o que vale e o que não vale. E é Bacana. isso aí. Não esquece de me seguir, quer dizer, aqui não, arroba Diego Bensor, segue a Corema, arroba Corema Oficial, OficinaCast também. E vamos pra próxima. Se quiser dar um tchau aí pra família, mandar Valeu, um beijo. obrigado aí pelos pra- amigos, clientes, né? Aí, né? Pessoal. Obrigado pela Corema, participação. Bruno. Corema, Galinha, hein? Corema, é, hein? Seguimos cara fazendo- forte. Sandra. Cara, toda vida Cara, ela essa gosta de Siri tem que falar, cara, velho. é sério. Ela gosta, ela quer participar. Não, mas Próxima pode vez eu vou dizer, colocar desculpa, ela aqui, desculpa. Não, eu- Próxima vez eu vou colocar ela aqui, ó. 15. Vamos lá. Valeu, obrigado por todo mundo, né? Obrigado por ter participado, obrigado pela oportunidade, né? Eu acho bacana a gente poder trocar essa experiência, né? Eu sempre falo que quanto mais os meus clientes entenderem de seguro,
melhor a venda vai ser feita, né? Então, eu gosto de ensinar bastante eles a ser bons consumidores de seguro, né? É isso aí. Obrigado, cara. Então, agora é a minha parte. Muito obrigado, Jesus. Foi indicação do Léo, não te conhecia, mas, poxa, deu um baile aí pra gente, Eu tava ensinou até bastante meio coisa, cara. apreensivo, pensei, por que nós vamos falar tudo, Que né, louco. cara? Ele mandou pra mim. Veio ele um falou louco aí, assim, né, cara? Passou já Ele do falou, não tempo, sei nem né? o que perguntar pro cara. Eu falei, não, No deixa final, comigo. Falei. Mas falei um monte aqui também. Não, mas, cara, obrigado de coração. E eu tenho um negócio também pra falar, pessoal. Eu tô lançando um negócio aí Eu vou botar aí pra todo mundo saber também. Alguns clientes meus lá que estão lá no Rio Grande do Sul e ficaram embaixo da água, os que me mandaram lá que estão realmente embaixo da água, a gente vai isentar por um ano o grifo, tá? A gente vai deixar de graça pro pessoal, é o que tocou o meu coração. E se você também tem uma oficina aí no Rio Grande do Sul, oficina elétrica, todo mundo que prestar serviço automotivo e quiser conversar com a gente, né? Mandar a foto do lugar, mandar explicar e botar o endereço certinho pra gente ver se é realmente, porque vai ter gente que vai querer se passar, né? Sempre tem Não sei alguém se é que se quer- passar, mas assim, ó, quem tiver a oficina embaixo da água, a gente vai dar um ano do sistema que o cara precisar. Ah, ele precisa de emitir nota fiscal, mas não precisa ser individual. Vai ter com nota fiscal. Não precisa de nota fiscal, não emite dando nota, não sei o quê. Vai ter o plano básico. Precisar o mais completo, vai ter o mais completo. Mas vai ter o que precisar e a gente vai dar um ano de graça para quem está com esse E problema é lá no Rio muito Grande do Sul. importante esse apoio que o Simão está dando aí, porque o recomeço é doído, mas às vezes é um momento de oportunidade, né? É verdade. Então, tu começar já de uma maneira, às vezes, diferente do que estava antes, faz toda a diferença e consegue recuperar mais rápido toda essa perda aí que tiveram. E a ideia é querer ajudar de alguma forma. Eu acho que todo mundo pode ajudar da forma que consegue. Né? Eu consigo o quê? Dar o sistema e a gente tenta dar algum jeito tipo, de a gente também fazer parte desse movimento, né? E é isso. Eu não tenho mais muito o que falar. A ideia não é ficar promovendo de alguma forma, mas eu queria ajudar. É isso que eu queria fazer. Muito Mas bela é isso. iniciativa. Parabéns, Mas né? obrigado, cara. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá Vamos finalizar. para não ficar muito É. falando isso aí, senão o clima baixa demais. Pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Sigam aí o pessoal tudo aí. A Blast também Blast tem Seguros. Instagram. Blast Tem. Seguros. Blast Seguros, Diego Não Mensor. esquece de seguir Oficina- também, de se inscrever no canal. apertar o Fala isso sininho. aí. Oficina Cast, né? Sigam no Spotify, no Instagram, no YouTube. E, por favor, né? Sigam aí o @programa para oficinas, que é o nosso Instagram do sistema. E muito obrigado, pessoal. Até mais. Pra frente.